Bom dia. Bom dia! Ah, é você. Então, tô aqui olhando os dados contábeis. Sabe quando você acha que tem algo errado, mas não sabe nem por onde começar a olhar? Pode ser coisa da sua cabeça. Minha intuição não falha. Bom, nada melhor que dados e informações. Vamos usar a lei de Benford e dar uma olhada nesses números. Não vou nem perguntar o que é isso, mas se você está dizendo, faça. Tá bom, agora, né? Nesta sessão, nós vamos ver como nós podemos encontrar anormalidades, anomalias em dados a partir da lei de Benford, que também é conhecida como lei do primeiro dígito. Então, antes da gente começar a falar da lei de Benford, vamos entender o que é o primeiro dígito. Então, o primeiro dígito é sempre o dígito mais à esquerda, independente de quantos números, de quantos dígitos o valor tenha, o primeiro dígito é sempre o número mais à esquerda. É o primeiro número olhando da esquerda para a direita. Então, o primeiro dígito é sempre o dígito mais à esquerda, não importa quantos dígitos a variável tenha. Então aqui, por exemplo, nós temos um contas a pagar hipotético. Então, qual a distribuição de frequência provável para o primeiro dígito ou dígito mais à esquerda você espera encontrar? O que quer dizer distribuição de frequência? Então, qual que é a frequência, a proporção de dígitos mais à esquerda que você espera encontrar? Bom, dígitos mais à esquerda, nós temos de 1 a 9, né? Nós não podemos ter 0 à esquerda. De 1 a 9, nós temos 9 dígitos. Então, a probabilidade de você encontrar qualquer um desses dígitos, teoricamente, seria de 11%. Ou seja, então, se você pegar um número qualquer aqui do contas a pagar, a probabilidade dele ser o número 1, por exemplo, teoricamente, né, a gente imagina que seja de 11% aproximadamente. Se a gente gerar números aleatórios e a gente olhar a frequência com que a gente encontra cada um desses números, nós vamos encontrar algo em torno, algo próximo desses 11%. Né? Então a gente pegou aqui, gerou números aleatórios e gerou um diagrama com a distribuição de frequência. Então aqui a gente tem o 11, ó, vejam que aproximadamente nós encontramos o dígito de 1 a 9 aproximadamente em 11% das vezes. Porém, se a gente aplicar essa mesma técnica com o contas a pagar e a gente olhar qual que é a proporção que a gente encontra cada um dos dígitos, nós temos uma proporção diferente. Vejam aqui que nós encontramos mais o dígito 1, depois o dígito 2, depois o dígito 3. Então não existe aquela regularidade que a gente está vendo aqui, que existe uma curva descendente. Então é isso que trata a lei de Benford. Ela trata da distribuição esperada dos dígitos mais à esquerda de dados gerados naturalmente, ou seja, não foram dados gerados de forma artificial, como, por exemplo, aqueles números aleatórios que nós observamos. Então, a lei de Benford, ela traz uma distribuição, ela é uma distribuição de probabilidade do primeiro dígito, né? Isso é uma coisa bastante curiosa. Então, o dígito 1, você não espera encontrar ele 11% das vezes, mas 30% das vezes. O dígito 2, 17,6%. Veja que, somando o dígito 1 e o dígito 2, nós temos aqui quase 50% de chance de encontrar o dígito 1 ou o dígito 2. E assim sucessivamente. O dígito 3, 4, 5, a probabilidade de você encontrar um desses dígitos, ele vai decrescendo à medida que o valor do dígito à esquerda aumenta. Então a lei de Benford, ela permite que a gente teste a probabilidade de se encontrar vários dígitos. Então o primeiro dígito, o dígito mais à esquerda, que é o que a gente vai estudar nesse curso, o segundo dígito, ou seja, o primeiro dígito depois do dígito mais à esquerda, aqui a gente tem, em vez de 9, a gente tem 10 possibilidades de 0 a 9, os dois primeiros dígitos juntos, aqui a gente tem 90 possibilidades, e os dois últimos dígitos, nós temos 100
possibilidades. Então, esses são todos testes que podem se fazer com números gerados naturalmente. Então, a gente diz que os dados, eles têm que ter uma conformidade com a lei de Benford. Então, que tipo de dados que se esperam que tenha uma conformidade? Conformidade é que eles estão próximos, né? Eles estão próximos da proporção esperada. Se eles estão próximos da proporção esperada, da proporção teórica, a gente diz que eles estão em conformidades. Então, que tipo de dados devem ter essa conformidade? Então, os dados devem representar eventos ou fatos do mundo natural. Não podem haver limites inferiores ou superiores. Como, por exemplo, né, vendedores têm uma comissão mínima ou máxima. Deve haver pelo menos 4 dígitos na parte inteira. Devemos ter pelo menos 1000 registros. A gente pode testar eles até com 300 registros, mas a inconformidade esperada deve ser maior. Isso aqui segundo o autor Nigrini. Aonde então que você deve esperar conformidade? Em preços de produtos, casas e veículos, em dados contábeis, em ações, tamanhos de objetos, números e endereços, populações, eleições, sequência de Fibonacci, contas de luz, etc. São todos números gerados naturalmente que se espera que haja uma conformidade com a lei de Benford. Então, só repetindo, conformidade é quando você espera que a proporção teórica, né, a lei de Benford ela tem uma proporção teórica, você espera que tenha uma conformidade entre a proporção teórica e a proporção dos números reais. Dados que não se espera que tenham conformidade. Então, números gerados artificialmente, por exemplo, se você gerar sequências aleatórias, não vai haver conformidade com a lei de Benford. CPF, CNPJs, número de contas, telefone, são tipos de informações que não se esperam que tenha conformidade com a lei de Benford. Agora, qual que é a utilidade prática? Qual que é a utilidade de você comparar a proporção esperada com a proporção encontrada da lei de Benford? Que utilidade prática isso tem? É que dados criados ou alterados tendem a não estar em conformidade com a lei de Benford. Ou seja, dados que foram inventados tendem a ter mais ocorrência dos dígitos 1, 2 e 3 à esquerda. Arredondamentos tendem a mostrar mais zeros e menos 9. Para que isso serve? Para a detecção de fraudes, erros, anomalias em dados. Então, basicamente, como que isso é utilizado? Você compara a proporção esperada, a proporção teórica da lei, que a gente está vendo aqui com essas barras laranjas, com a encontrada. Então, supondo que a encontrada seja essa linha vermelha, você faz uma comparação entre a encontrada e a esperada. E onde houver inconformidade e essa inconformidade for significativa, quer dizer que provavelmente exista alguma coisa errada com esses dados. E como que a lei de Benford é utilizada? Bom, a lei de Benford ela não detecta a fraude, ela nos dá indícios, né, os chamados sinais de fumaça de que existe alguma coisa errada, não somente fraude, ok? Mas que os dados foram alterados, foram manipulados, e tem algum erro sistemático, algum erro de sistema, ela nos dá indícios, ok? A partir desses indícios você pode partir para uma investigação futura. Por que isso é importante? Imagine uma empresa, por exemplo, que você tem milhares de conjuntos de dados, você não tem como analisar tudo, né? Então você pode iniciar aplicando a lei de Benford e nos dados que você tiver maior inconformidade, você pode fazer uma investigação mais aprofundada. Antes da gente fazer a implementação da lei de Benford no Excel, a gente tem que falar sobre significância. Então, dificilmente um conjunto de dados vai se adequar perfeitamente à lei de Benford. Então, o que eu quero dizer com isso? Supondo lá que o dígito 1, você espera encontrar ele, eu vou estar arredondando aqui, 30% das vezes. Dificilmente o conjunto de dados que você vai testar vai ter 30% da ocorrência do dígito 1. Né? Ele pode ter uma variação maior ou menor. O que você precisa fazer? Você precisa ver se isso é significante, se essa diferença é significante. Não não quer dizer que se houve uma diferença, essa diferença é significativa, que você deva automaticamente considerar isso como
um sinal de irregularidade nos dados. Então, em resumo, se você encontrou uma diferença, antes de você concluir se essa diferença pode representar um indício de fraude ou de inconformidade dos dados, você precisa testar se essa diferença é significativa, se ela é importante. Se ela não é importante, quer dizer que provavelmente não tem nada errado com os dados, ok? Para testar a significância, existem alguns testes que podem ser feitos. Então tem estatística Z, Q², Smirnov e o desvio médio absoluto. O que a gente vai usar no nosso curso é o desvio médio absoluto, também conhecido como MED. Então o desvio médio absoluto ele pode ser calculado automaticamente pelo Excel usando a função desv.médio, ok? Ele já vai calcular esse desvio médio automaticamente. O Excel não tem nenhuma função para calcular a lei de Benford, ou seja, para calcular a proporção do primeiro dígito, para calcular a diferença entre a proporção encontrada e a proporção teórica. Mas isso a gente vai fazer no Excel e a gente vai ver que é bem simples. E o desvio médio, o cálculo do desvio médio para calcular a significância, o Excel tem. Bom, o cálculo do desvio médio, ele vai nos retornar um valor. A gente precisa saber se esse valor, o que ele representa, se ele representa conformidade ou não. Para isso, a gente vai usar essa tabela que é fornecida aqui pelo autor Nigrini no seu livro sobre a lei de Benford, publicado em 2011. Então a gente vai usar essa tabela. Então a gente pega o resultado do cálculo do desvio médio e avalia. Se esse cálculo tiver de 0 até 0,06, a gente tem próximo de conformidade. De 0,06 até 0,012, quer dizer que ele está em conformidade. De 0,012 até 0,015, conformidade mínima. E acima de 0,015, não conformidade. Então a gente extrai o primeiro dígito, a gente vai ver isso no próximo vídeo, a gente calcula a proporção e verifica se ele está em conformidade observando esta tabela fornecida pelo Nigrini. Então como que vai ser nosso exemplo prático no Excel? Você vai carregar um arquivo, esse arquivo tem 1000 registros de um contas a pagar. A gente vai extrair desses registros o dígito à esquerda, usando a função esquerda do Excel. A gente vai contar a proporção de cada dígito usando a função conta-C, conte-C, ok? A gente vai criar uma coluna com a proporção esperada, usando log 10, 1 mais 1 e aqui o dígito. Então, para a gente criar a proporção esperada, esta é a fórmula, ok? É o logaritmo na base 10 de 1 mais 1 dividido pelo dígito. Então, o único valor que muda de dígito para dígito é 1, né? Então aqui a gente vai variar de 1 até 9. Então, em uma coluna a gente vai ter a proporção encontrada, na outra a proporção esperada. A gente faz o cálculo da diferença entre a proporção esperada e a encontrada. A gente cria um gráfico de barras comparando a encontrada e a esperada para a gente ver visualmente essa diferença. E a gente calcula a conformidade usando o desv.médio, né, que faz o cálculo do MED que nós estudamos no vídeo anterior, e criamos uma formatação condicional para a gente ver visualmente em cores se há conformidade ou não. Então aqui está a nossa planilha, como ela deve ficar ao final da aula. Aqui nós temos os valores, o contas a pagar, aqui o dígito da esquerda extraído, aqui nós temos os 9 dígitos, e aqui nós calculamos a proporção encontrada, que é calculado ali usando o conta-C e a função esquerda. Depois nós temos a proporção esperada, que nós calculamos usando o logaritmo na base 10, como eu mostrei no slide anterior. Aqui nós calculamos a diferença. E aqui a gente calcula o teste de conformidade usando a função médio, desvio médio absoluto, ok? Essa formatação se dá de acordo com esta tabela fornecida pelo Nigrini, ok? Então a gente já sabe que no nosso teste de conformidade, se estiver vermelho, quer dizer que não há conformidade. Se estiver amarelo, está em conformidade mínima, verde estão em conformidade e os azuis estão próximos da
conformidade. Então a gente tem aqui eu diria assim, um diagnóstico de cada dígito já com a significância avaliada, ok? A gente não está simplesmente olhando se há diferença, que como eu disse, a diferença sempre vai existir. Então, a diferença sempre vai existir, mas nós avaliamos se essa diferença ela é significativa usando o desvio médio absoluto. E aqui embaixo nós temos um gráfico de barras, aqui ele ficou um pouquinho cortado, mas na sua planilha ele vai aparecer inteiro. Este gráfico de barras, ele faz a comparação entre a proporção encontrada e a proporção esperada, e como a gente viu em todas as barras aqui, a gente vê que existe diferença entre a proporção teórica e a proporção encontrada com os dados reais. Okay? Então vamos, a partir já do próximo vídeo, começar a implementar a lei de Benford com Excel. Então aqui está a planilha, como você vai encontrar ela no ambiente, e a partir dessa planilha a gente vai fazer análise de conformidade com a lei de Benford. Então aqui à esquerda existem 1000 registros, 1000 valores de um contas a pagar. Aqui mais à direita tem pronto já a tabela com os parâmetros, com as referências do desvio médio absoluto, para que a gente possa fazer uma análise de significância da diferença entre a proporção esperada e a proporção encontrada. Então a gente vai fazer um teste de conformidade. Se o dígito ele estiver, por exemplo, com o resultado do valor médio, do desvio médio absoluto, estiver, por exemplo, entre 0 até 0,006, ele vai ficar com a cor azul e a gente vai saber, por essa legenda aqui, que ele está próximo da conformidade. Ok? Vamos então começar a implementação. A primeira coisa que a gente precisa fazer é extrair aqui dos valores contábeis, o dígito mais à esquerda. Então eu vou criar aqui um cabeçalho, vou chamar aqui de esquerda, para a gente saber o que é, né, que é o dígito mais à esquerda, e eu vou usar a função aqui, ó, que se chama esquerda. O texto, eu vou selecionar aqui o A2, a célula A2, onde está o valor, e depois aqui o número de caracteres. À esquerda eu quero apenas um caractere, certo? Então eu fecho aqui o parênteses, pronto, eu tenho aqui o 1. Agora eu arrasto aqui a minha fórmula até o último valor aqui que está aqui na linha 1001, e a gente tem todos os dígitos mais à esquerda automaticamente extraídos, ok? Bom, então agora a gente precisa contar a proporção encontrada de cada dígito, certo? Então a gente vai criar uma proporção encontrada para comparar com a proporção esperada. Então a proporção encontrada é a proporção que a gente vai achar aqui nos dados e a esperada é a proporção que vem lá da lei de Benford. Então primeiro eu vou criar aqui uma coluna que eu vou chamar dígito. E aqui assim, ó, a gente vai dizer que aqui é a proporção do dígito 1 até o dígito 9, ok? Então eu vou só arrastar aqui 9, certo? Então aqui a gente tem que botar a proporção de cada dígito, a proporção encontrada. Então aqui o cabeçalho vai ser proporção encontrada. E agora a gente precisa calcular essa proporção encontrada a partir dos dígitos extraídos aqui à esquerda. Como que a gente vai fazer isso? Nós vamos usar um conta C. É um conte C, ponte C. Ele vai contar o intervalo que é do C2, aonde está o dígito à esquerda. Então eu vou colocar aqui C2 até C1001. Que é onde tem o último caractere, ok? Então, C2 até C1001. Aqui é um ponto e vírgula, não dois pontos. Ponto e vírgula. Eu preciso travar o intervalo aqui, porque a contagem vai ser o mesmo para os dois intervalos. Então, ele vai contar... Aqui saem os dois pontos. F4. Ok? Esse é o intervalo que ele conta. Agora, qual que é a condição para ele contar? Bom, aqui a gente está buscando o dígito 1, então a condição para ele contar é exatamente se for igual a 1.
ok? E para a gente pegar isso percentualmente, eu vou fazer vezes 1 dividido por 1000. Então aqui uma pequena correção na fórmula, ó, aqui não é ponto e vírgula, né? Aqui é um intervalo, não é um novo parâmetro. Então, em vez de ponto e vírgula, é 2 pontos. Então, eu estou contando o intervalo de C2 até 1001. Esse intervalo é fixo para todos os dígitos. O que vai mudar é aqui, ó, é a condição. Aqui eu estou procurando, eu estou pedindo para ele contar o dígito 1. E aqui é um simples cálculo para ele calcular isso proporcional, né? Para ele dar o percentual. Então, eu vou arrastar aqui a fórmula do conte C. Obviamente que aqui ficou tudo igual, por quê? Porque a condição está a mesma. Então eu tenho que alterar aqui a condição nas outras fórmulas. Ó. Então aqui ele vai contar o dígito 2, aqui ele vai contar o dígito 3, aqui ele vai contar o dígito 4, aqui o dígito 5, aqui o dígito 6, aqui o dígito 7, dígito 8 e finalmente o dígito 9. Certo? Então essa é a proporção encontrada de cada um dos dígitos nos nossos dados contábeis, certo? Bom, agora eu tenho que criar uma coluna com a proporção esperada, a proporção que a gente espera encontrar, a proporção teórica, para mim depois calcular a diferença e ver se essa diferença é significativa. Então eu vou criar aqui uma coluna que eu vou chamar de proporção esperada. E vocês lembram que nós falamos como que eu calculo a proporção esperada da lei de Benford? É um cálculo do logaritmo na base 10. Aqui dentro eu vou colocar 1 mais 1 dividido pelo dígito, ok? Então, aqui está, ó, a proporção esperada do dígito 1 é 0,301. Eu vou arrastar aqui, ó. Então, obviamente que ele copiou a fórmula igualzinho. De novo, eu tenho que só mudar aqui, ó. Aqui é o dígito 2, aqui é o dígito 3, aqui é o dígito 4, aqui é o dígito 5, aqui é o dígito 6, aqui é o dígito 7, 8 e 9, certo? Então, ok, ó, nós temos a proporção encontrada e a proporção esperada. Então, teoricamente, a proporção encontrada deveria ser igual à esperada. A gente está vendo que não é. E nós falamos lá na nossa aula teórica que dificilmente ou nunca vai ser igual, né? Sempre vai haver uma diferença. O que a gente precisa ver depois é que se essa diferença é significativa do ponto de vista estatístico. Então, vamos calcular aqui a diferença. Então, eu vou criar aqui uma coluna diferença. Então, aqui, a diferença, eu vou simplesmente subtrair G2 de F2, ok? Então, vamos lá. A proporção esperada menos a proporção encontrada. Eu não preciso fixar nada. E eu arrasto aqui o cálculo, certo? Então, aqui a gente tem a diferença. Eu vou formatar isso aqui, colocar isso numa gradezinha para ficar mais bonitinho. O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que fazer o nosso teste de conformidade. O nosso teste de conformidade para ver se essa diferença é significativa. Mas antes do teste de conformidade, nós vamos gerar um gráfico de barras comparando a proporção encontrada da proporção esperada, para a gente ver visualmente essa diferença. A gente já viu aqui pelos números que ela existe, mas a gente enxergando ela visualmente, a gente tem uma percepção melhor dessa diferença. Então no próximo vídeo, já em seguida nós vamos gerar esse gráfico da diferença, da comparação entre a proporção encontrada e a proporção esperada, e a gente vai gerar o nosso teste de conformidade usando o desvio médio absoluto e criando uma formatação condicional para ele colocar a cor de acordo com o parâmetro da legenda aqui do desvio médio absoluto. Continuando então aqui com a nossa planilha de lei de Benford, antes da gente gerar o gráfico,
Só um teste que vocês podem fazer aqui, ó, com relação à proporção encontrada e à proporção esperada. Bom, o que a gente deve esperar da proporção encontrada e da proporção esperada se a gente somar todas as proporções? Elas devem ser igual a 1, a 100%, né? Então você pode ver aqui, eu selecionei todas as linhas, a soma lá dá 1. Se não tivesse igual a 100%, teria alguma coisa errada com o nosso cálculo. A proporção esperada também, vejam lá, ó, ela dá igual a 1. Como obrigatoriamente cada dígito ele pertence, ele tem obrigatoriamente um dígito de 1 a 9, obviamente que se eu olhar todos os 9, a soma de todas as proporções deve ser igual a 1, ok? Bom, então vamos gerar o gráfico para a gente comparar a diferença. Então para gerar o gráfico aqui no Excel, como tudo geralmente que a gente faz no Excel é bem simples. A gente seleciona aqui as 3 colunas, o dígito, a proporção esperada e a proporção encontrada e a proporção esperada. A gente vem aqui em inserir, clicamos em gráficos recomendados e este gráfico aqui que ele nos traz já é a melhor opção que tem para essa comparação. É um gráfico de barras que numa coluna ele traz a proporção encontrada e na outra a proporção esperada, ok? Então aqui está o nosso gráfico. Eu vou mudar o título aqui para Lei de Benford. Você pode fazer o mesmo. Então vejam que ele vem fazendo a comparação de dígito a dígito. A dígito 1 existe uma proporção maior entre a esperada e menor na encontrada. A gente pode ver que outros dígitos aqui, ó, já o dígito 2, a esperada é maior do que a encontrada. Ok? E assim há uma troca aqui, né? A gente pode ver que visualmente a gente percebe que nenhum dígito, a proporção encontrada está exatamente igual com a proporção encontrada. A proporção encontrada não está igual à proporção teórica, né? Tanto é que a nossa diferença ali a gente viu que nenhum valor ficou igual a 0, certo? Bom, gráfico gerado, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos ver o nosso teste de conformidade para ver se essa diferença é significativa. Então, recordando, sempre vai existir uma diferença entre a proporção encontrada e a proporção teórica. Sempre se espera encontrar uma diferença. O que nós precisamos ver é se essa diferença é significativa. Então nós vimos lá que existiam diversos testes que poderiam ser feitos e nós optamos por fazer um teste que o Excel já tem pronto, que é o desvio médio absoluto. Os valores padrão já estão aqui. A fonte desses valores eu passei lá, que é o livro do Negrini, né, um livro sobre conformidade, sobre Lei de Benford, né? Então vamos aplicar aqui o teste de conformidade. Vamos lá então. Teste, o nome da coluna, né, de conformidade. Como que a gente vai fazer este teste? Bom, é simples. Nós vamos usar aqui a função que o Excel já tem pronto, que é o desv médio, e eu vou passar as duas colunas. A coluna F2, que está a proporção encontrada, e a coluna G2, que tem a proporção esperada. Bem simples o teste. Ó. Vou dar um Enter aqui, não preciso travar nenhum registro ali, e eu puxo para cá, ó. Ok? Então aqui ele já fez o teste de conformidade para os 9 dígitos, certo? Bom, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que olhar cada um desses valores de acordo com a tabela de referência do desvio médio absoluto. Então a gente pode ver aqui, 0,02. Se a gente olhar aqui o 0,02, ele está aqui nesse intervalo de não conformidade, ok? Agora, se a gente olhar esse terceiro aqui, 0,0008, ele vai estar nesse intervalo aqui de conformidade. Então fica complicadinho um pouco a gente ficar olhando cada célula se ele está com conformidade ou não. Então, por isso, nós vamos criar aqui nessa coluna formatação condicional. Com a formatação condicional, cada coluna já vai ficar de acordo com a cor, com o padrão do desvio médio absoluto, com os valores de padrão propostos por
Nigrine, ok? Então vamos lá, a gente seleciona aqui essas células, a gente vai aqui em formatação condicional, gerenciar regras. Eu vou puxar um pouquinho para o lado aqui para a gente ver ali a referência, né? Então está claro aqui que nós vamos ter que criar 4 regras, ok? Vamos começar pela regra do vermelho, da não conformidade. Então eu vou clicar aqui, nova regra, formatar apenas células que contenham, valor da célula é maior do que, então selecione aqui, é maior do que, e aí aqui a gente vai botar igual a 0,015, certo? Então, a condição para formatar em vermelho é que seja maior que 0,015. Vou clicar aqui em formatar, o preenchimento vai ser o vermelho, ok? Então aqui a gente tem a primeira regra de formatação. Vamos agora para o amarelo. Então vamos lá, nova regra, formatar apenas células que contenham. Então aqui ó, o intervalo é de 0,012 até 0,015, ok? Então o valor da célula está entre, então a gente vai botar aqui 0,012 e igual a 0,015, ok? Formatar, vamos achar aqui um amarelo para preenchimento, e aqui está pronta a nossa segunda regra. Então vamos para a próxima regra, né? Agora a regra para o verde. Então a gente vem em nova regra, formatar apenas células que contenham, valor da célula está entre é igual a 0,006 e 0,012, ok? Formatar, a gente vai aqui e escolhe o verde. Então temos pronta a terceira regra. E agora a última regra, que é a regra do próxima conformidade, de 0 até 0,006. Então, nova regra, formatar apenas células que contenham, valor da célula estará entre igual a 0, igual a 0 e igual a 0,006. Não podemos esquecer aqui de ir no formatar. E aqui a gente coloca o azul. Bom, então aqui a gente tem as 4 regras, vamos aplicar. Então vejam que as células já estão pintadas ali. Damos OK. Vamos só incluir aqui uma linha de grade. Então vejam, ó, de acordo com a legenda, nós temos o dígito 1 e o dígito 5 que não estão em conformidade. O dígito 2 ele tem conformidade mínima. Os dígitos 3 e 4 e 6 estão em conformidade. E os dígitos 7, 8 e 9 estão próximos da conformidade. Como a gente falou lá nos vídeos iniciais da lei de Benford, o teste de conformidade ele indica que existem indícios de que existe alguma coisa errada com os números. O que existe de errado requer investigação posterior. Mas como eu expliquei, imagine que você tem lá uma empresa com uma grande contabilidade, né, muitos números contábeis, você quer iniciar um processo de avaliação, de averiguação. Um bom processo inicial é usando a lei de Benford. Ele pode dar indícios de onde existem irregularidades, ou mesmo para um único conjunto de dados, né? Você tem aqui alguns indícios de que existe inconformidade, que existe alguma irregularidade. A lei de Benford é usada classicamente para detecção de fraude, né? Por processos de compliance e auditoria com relação à fraude, mas como eu falei, os dados eles podem estar não conformes com a lei de Benford por diversos outros motivos, não necessariamente com questão de fraude. Claro que fraude é um problema global, ocorre
em quase todas as empresas, mas não é só isso. Tá? Outros problemas de conformidade podem ser dados que foram produzidos errados por algum problema sistemático, por algum problema de sistema, eles podem ter sido alterados de forma, eu diria assim, não dolosa, né? por um descuido, por um erro. Então existem várias coisas que podem causar a não conformidade com a lei de Benford. Então aqui a gente encerra mais este exemplo com o Excel, aplicando na prática, mostrando na prática como funciona a lei de Benford, também conhecida como lei do primeiro dígito.